Eu agora vou pegar desse livro aqui, ó, Pactos. Esse aqui é um da Dark Side Books. Ele é um livro curtinho, mas tá muito bonito. Olha pra vocês verem, gente, o corte dele tá em preto. Eu achei muito lindo o corte assim, preto. Tá muito bonitão, assim, esse bode na capa. E pelo que vocês veem aqui na capa, né, o livro vai tratar então sobre coisas demoníacas, pactos com o diabo, pactos com os seres das trevas, esse tipo de coisa. E tem um conto aqui que eu já li desse livro, porque eu li em uma outra edição, que eu li em conjunto com a Barbie, lá dos livros e filmes da Bar, que é, o primeiro conto do Nathaniel Hawthorne, que é o Jovem Goodman Brown, que, se eu não me engano, a Cris também leu e a Paty também leu. Elas leram do livro, que foi o mesmo que eu li, aquele Contos Fantásticos do século XIX. É um conto muito bom, é um conto meio folk horror, sabe, envolvendo horror rural, horror pagão, esse tipo de coisa no meio da floresta. E tem vídeo aqui no canal, no nosso mês do Halloween do ano passado, dê uma procurada aí, é um conto bem legal. Aí eu vou ler então desse aqui a introdução e já vou pro segundo conto aqui, que é escrito pelo Steven Vincent Benet, O Diabo e Daniel Webster, ou Webster, creio que é Webster, né? Steven Vincent Benet, eu não sei. Steven é um nome britânico, Vincent também é um nome britânico, né? Mas Vincent também tem francês. Agora Benet, do jeito que está escrito aqui, me parece muito ser um sobrenome francês. E deixa eu só dar uma olhadinha, foi escrito em 1936, então isso não é do século XIX. É do século XX já, começo do século XX. Cadê? Ei, gente, olha pra vocês verem, o livro não tem índice. Que doido. Tem a relação de contos aqui, mas não tem as páginas que os contos começam. Que doideira. Que doideira. Ô, Darkseid, como é que você faz uma coisa dessa, Darkseid? Steven Vincent Benet. Vamos ver quantas páginas tem aqui para poder a gente ter uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai levar. Ele começa na página 49 e vai até a página 69. 59, 69, 20 páginas de leitura. Então é uma leitura rápida também. Olha pra vocês verem, gente. O livro já abre o conta lá com o nosso querido diabinho aqui, o nosso querido bode, o nosso querido Black Phillip aqui. Olha pra vocês verem que doideira. E aqui nós temos o Steven Vincent Benet. Deixa eu só ler aqui a introdução. Poeta norte-americano, olha pra vocês verem, eu errei, não é nem britânico nem francês, norte-americano. Poeta norte-americano com um Pulitzer pelo poema sobre a Guerra da Secessão, Benet também imprimiu seu lirismo aos textos em prosa. Com um olhar apurado e elegância poética, sua obra toca em pontos nevrálgicos das contradições morais dos Estados Unidos e examina o impacto cultural de suas violências históricas. Interessante. Bethlehem, Pensilvânia, foi onde ele escreveu essa história. Bem legal, olha pra vocês verem que legal. A foto dele, bonitão, né? E com um bodinho aqui. Que legal, gente. Esse aqui também foi presente da querida da Celina. Muito obrigado, Celina, por esse livro maravilhoso aqui, que tem poucos contos, mas o livro tá... Olha que bonito. Tá muito bonito, tá muito, muito, muito bem feito. Darkseid, assim, o padrão de qualidade gráfico deles, assim, é espetacular, né, gente? É sempre muito bem feito, sempre muito bonito, sempre muito bem acabado, né? Tá muito interessante. Olha aqui. E como vocês podem ver, são 6 autores, 6 contos. É um livro fininho. Mostrando aqui para vocês poderem ver mais ou menos, para quem quiser comprar. Quem quiser comprar, como eu disse, tentem comprar pelo meu link aí da Amazon, que vocês ajudam muito o canal. Aqui tá o índice, entre aspas, né? Porque é só mais uma relação de contos mesmo, porque
Não tem a página. Tem o nome do autor, o nome do conto e o ano que foi lançado, mas não tem a página. Olha pra vocês verem que doideira. Aí começa o livro. Vamos ver aqui. Aqui. Aí começa a introdução. Então eu vou ler a introdução e vou ler esse conto aqui, que eu já esqueci o nome do conto. O Vai Rubens aqui tá firme. O Diabo e Daniel Webster, Daniel Webster, né, já que ele é norte-americano, então é Daniel Webster. Daniel Webster. Vamos lá então? Eu acabei de ler O Diabo e Daniel Webster, retirado desse livro aqui então, Pactos, que é um lançamento da Dark Side Books. É uma coletânea de contos, de 6 contos, e todos eles assim envolvendo esse negócio de diabo, demônio, seita secreta, satanismo, esse tipo de assunto leve, tranquilo, né? Mas essa história que eu li aqui, ela é quase que uma parábola. Ela aqui informa que ela foi escrita, ou pelo menos lançada, em 1936. E o autor viveu entre 1898 e 1943. Isso mesmo. 1898 e 1943. Mas a história, embora tenha sido lançada em 1936, ela traz muito um ar de história do século XIX. Não na escrita, porque a escrita é bem simples, mas no jeito como ela foi estruturada, porque é uma história que ela é contada pra gente como se fosse um relato, e ela se passa mesmo nessa época, assim. Tanto é que até é citado a Guerra de Secessão, que foi aquela guerra nos Estados Unidos entre o Norte e o Sul, né? Os sulistas e os Yankees, porque teve a Guerra de Secessão dos Estados Unidos entre os Yankees, que era a parte norte dos Estados Unidos, que queriam o abolicionismo, queriam acabar com o movimento da escravatura nos Estados Unidos, e o Sul, a parte sulista, onde se passa a história do E o Vento Levou, onde tem a maior parte das plantações, das fazendas, esse tipo de coisa. E a mão de obra daquelas fazendas era mão de obra escrava. Então teve essa guerra de secessão nessa época, e ela durou vários anos e tudo mais, e a história se passa bem nessa época da guerra de secessão. E a história é contada por um narrador que a gente não sabe o nome, mas ela é contada como se fosse um relato. Sabe quando as pessoas sentam para poder contar? Ah, então, fulano, eu fiquei sabendo de tal pessoa, que não sei o que, como se fosse um caos. E esse nosso narrador, que não é o protagonista, ele vai contar pra gente sobre esse Daniel Webster, que esse Daniel Webster, ele era uma espécie de advogado, só que não um advogado formado, digamos assim. Um advogado por... Como que é a palavra correta, gente? Um advogado por escolha própria. E ele ia sempre nas causas dos mais necessitados, das pessoas com menos recursos, das pessoas mais precisadas. E esse cara, esse Daniel Webster, além de ser uma boa alma, uma boa pessoa, tinha várias assim lendas e cochichos ao redor da pessoa dele, que ele era um homem quase santo, que quando ele proferia algumas palavras, ele conseguia chamar as harpas dos anjos, que teve uma vez que ele conseguiu secar um rio que estava inundando uma cidade somente com as orações dele, e que ele nunca perdia nenhuma causa, fosse qual tribunal fosse qual caso fosse, desde que o caso que ele estivesse defendendo fosse um caso honesto, justo, bondoso e verdadeiro. Nada assim criminoso. E esse Daniel Webster, ele andava assim pelos rios e pelos lagos, e ele tinha tipo um bastão, um cajado, que eles dão um nome aqui bem regionalista para a história. E esse cajado que ele dava o nome, quando ele tocava nos rios, os peixes pulavam assim para as redes dos pescadores. Ou seja, ele era quase um homem santo, digamos assim, na terra. Era muito justo, muito bondoso, ele lutava pela causa da união. Olha para vocês verem que interessante, porque na Guerra de Secessão, quando teve,
você tinha os dois lados. Você tinha o lado do norte, que queria sobrepujar, os Yankees que queriam sobrepujar os sulistas e acabar com força com a escravatura, mas eles, a grande maioria deles, eram muito radicais, então eles saíam assim destruindo as fazendas e salgando as plantações e matando os donos dessas fazendas, os donos escravocratas. Eles eram radicais ao extremo. E também tinha os sulistas que iam contra os Yankees, queriam que continuasse o movimento escravocrata, e também era aquela coisa horrenda. E eram os dois lados assim muito agressivos, era uma guerra horrível. E o Daniel Webster, ele queria a união dos Yankees com os sulistas. Ele queria os Estados Unidos unido, que acabasse com a escravatura, mas que não tivesse mais guerra, que não tivesse mais essa separação entre sulistas e Yankees, que não tivesse mais o ódio entre o povo americano. Olha para vocês verem que legal, como ele é à frente do seu tempo. E acontece que o nosso protagonista, então, é o Jabez Stones. O Jabez Stones é um cara azarado. Toda a plantação que ele começa não dá certo, sempre as pragas pegam as plantações deles. Toda a criação de animais que ele começa a ter na sua fazenda, os animais morrem, ficam doentes. Ele já perdeu os 2 filhos dele já por doenças. A esposa dele já ficou doente várias vezes, só não morreu por muita reza e por muita medicina bem rudimentar da época. E ela vive acamada. E ele tem azar em tudo, gente. Tudo. Jogo, ele tem azar. Negócios honestos e desonestos, ele tem azar. Ele é um cara extremamente azarado. E ele é um morador de New Hampshire. E New Hampshire, ali próximo da Nova Inglaterra e tudo mais, né? Creio eu que New Hampshire seja uma cidade da Nova Inglaterra. Eu não sei como que são os estados dos Estados Unidos, né? Mas acontece que esse Jabez Stones, num momento de cólera assim, ele roga aos céus e fala: é azar demais para uma vida só, para um homem só. Para poder ter sorte nessa vida e conseguir que meus negócios, minha vida e minha fazenda prospere, eu venderia minha alma ao diabo por até 2 centavos. Ele fala isso. Na hora, ele sente um tremor assim subindo o corpo dele, sente uma tontura, ele percebe que deu ruim. Na mente dele ele percebe: vixe, falei coisa errada. Mas, e é uma coisa que é citada aqui no texto em uma frase, o narrador fala assim: com um bom homem de New Hampshire, o que é falado nunca é voltado atrás. Então ele não volta atrás com o que ele falou. E o que acontece? No dia seguinte, um cabriolé é quase como se fosse uma charrete de luxo, digamos assim. É um intermediário entre uma charrete e uma carruagem. Num cabriolé chega um homem estranho, que ele não conhece, muito bem vestido, um terno muito alinhado, uma cartola muito bonita, um homem bem apessoado, assim, uma barba farta, escura, preta, bem cheia, um cabelo preto muito bonito, mas olhos muito... É um olhar, ele fala que é olhos de cor de mel, só que um mel quase amarelado demais para ser humano. Um olhar assim inquisitivo, um olhar que fixa na gente, parece olhar para o interior da sua alma. E o mais esquisito, dentes afiados. E toda vez que esse homem sorri, o homem aqui, o fazendeiro, o Jabez Stones, tem arrepios, porque esses dentes dele são muito afiados, pontiagudos, muito brancos, quase brilhantes, quase cintilantes. Esse homem aparece na porta da casa do Jabez, e o Jabez vai, então, percebe, né? Fiz coisa errada, então vou ter que arcar com as minhas consequências. Ele fala, então: ô mulher, vai lá fazer tal coisa que eu tenho que tratar com esse cara aqui, que esse cara é um advogado,
e esse advogado vem trazer algumas notícias sobre uma herança que eu tenho para receber. Ele fala isso para a mulher dele. E a mulher dele vai para lá então, e ele chama esse homem misterioso, que a gente sabe quem que é, né? A gente sabe quem que esse homem misterioso é. Chama esse homem misterioso, recebe o homem misterioso lá e o homem fala: então, eu vim para poder a gente firmar o nosso pacto, o nosso contrato, o nosso acordo. E o Jabez, né, como um bom homem de New Hampshire, vai e fala: tá bom, então vamos lá, vamos firmar. Aí o homem vai, puxa lá um pergaminho e dá para ele: assina aqui com o seu sangue. Aí o homem vai, pega um alfinete de prata, prata pura, pica o dedo do Jabez e o Jabez assina com o próprio sangue esse contrato. E o contrato diz então que ele vai ter 7 anos de muita sorte, de muita prosperidade, de muito sucesso e tudo mais. E é o que de fato começa a acontecer. Jabez começa a ter muita sorte, as plantações dele são gigantescas, ele começa a adquirir terras e mais terras, e vai ficando muito rico. A esposa dele vai e fica grávida outra vez, para ter um herdeiro para a família dele. Ele começa a ficar bem falado na vizinhança, ele começa a ser mesmo, até ser cogitado para cargos políticos na região dele. Ele se candidata, se eu não me engano, a senador. Eu não sei qual que é. Ele se candidata a algum cargo político da cidade dele, mas não é prefeito não. E ele vai crescendo cada vez mais e mais, cada vez mais e mais. Só que conforme ele vai crescendo socialmente, prosperamente, financeiramente, todas as noites que ele deita na cama, ele dorme, ele acorda e no outro dia ele pensa assim: menos um dia, menos um dia. E vai indo, né, todos os anos. Então, cada ano que vai, cada ano que passa, esse homem misterioso, bem vestido, com os dentes pontudos, vai lá na fazenda e fala: mais um ano vencido, faltam tantos. E a história vai continuando a partir daí, são 20 páginas. Até que chega no 6º ano. E ele fala: meu amigo, já estamos no 6º ano. Ano que vem, o 7º ano, vai ser o ano que eu vou ter que cobrar o preço do nosso contrato. E você sabe muito bem qual que é esse preço. Aí, o fazendeiro, o Jabez Stones, entra em desespero e tenta barganhar com o cara dos dentes pontudos aí, o Cramunhão. E o Cramunhão vai e fala: tá bom, eu te dou mais 3 anos, totalizando 10, que é um número redondo, um número certinho, um número que começa, que representa o começo e o fim. E o Jabez Stones fica assustado com aquilo. Ele, sabe, ele aceita, né, fazer o quê, né? E vai indo. E começam a se passar os anos, passando os anos, chega ao 9º ano, o homem vai lá de novo e fala: agora não tem mais jeito. Ano que vem vai ser o 10º ano e eu vou cobrar então o preço do meu contrato. E o Jabez Stones fica desesperado e vai atrás então do Daniel Webster, o personagem que dá título ao conto. Esse cara santo, esse cara que vive em prol de ajudar o próximo. E ele fala, vai atrás do Daniel Webster e fala: Daniel, me ajuda, porque aconteceu isso, isso e isso, eu assinei um contrato que não deveria, que não sei o que, não sei o que. E o Daniel, como uma boa pessoa, fala: não, tá certo, meu amigo. Eu já enfrentei tribunais com juízes terríveis e eu já consegui vencer várias causas. E eu tenho certeza de que eu consigo vencer também a causa contra o próprio inferno. E o Daniel Webster então vai até lá. Vai na fazenda do Jabez Stones numa noite, e à meia-noite em ponto eles marcam um horário para se encontrar com o homem dos dentes pontudos, o Cramunhão. E o Cramunhão já chega lá, né, tudo mais, e fala: pode me chamar de Sr. Scratch. Aí tem até uma nota de rodapé aqui que fala que na época que a história se passa, não na época que o livro foi escrito, naquela região era comum se chamar, se referir ao diabo como Sr. Scratch. Aí eu fiquei me perguntando, por que será, né? Quem será que era o Sr. Scratch humano
que fez tanto mal assim para poder o nome dele ser uma referência ao diabo, né? E acontece então que a história vai seguir em frente porque a gente vai ter então uma sessão de tribunal do Daniel Webster lutando pela alma do Jabez Stones e pela quebra do contrato com o Cramunhão. Aí o Cramunhão então vai chamar toda uma corte de mortos para poder presidir esse julgamento. Então ele chama um juiz, que é o juiz Hepburn, que é um fato histórico. Esse juiz Hepburn, ele foi o juiz que sentenciou quase 200 a 300 pessoas à forca e à fogueira na época da caça às bruxas de Salem. Olha pra vocês verem. E no júri ele chama vários e vários desses malfeitores, digamos assim. É malfeitores, não é entre aspas não, eram malfeitores mesmo, lá dos Estados Unidos. Então tem muitas pessoas, vários homens ali que foram horríveis, padres que matavam e estrangulavam pessoas, estrupadores, só que tudo gente famoso, tanto por fazer alguma coisa pelos Estados Unidos, quanto por serem horríveis, por serem ruins, por serem de má índole. E o Daniel Webster então vai fazer então a sua defesa pela alma do Jabez Stones e pela quebra do contrato com o Cramunhão. Por quê? De acordo com ele, o Cramunhão não é um cidadão norte-americano. Então, como ele não é um cidadão norte-americano, ele não tem direito de fazer contrato nenhum com ninguém daquela área. Olha pra vocês verem a inteligência dele. E a história vai seguir em frente a partir daí, então, com esse julgamento em meio a mortos que vieram do inferno, e com esse juiz que foi o juiz das bruxas de Salem, e o Daniel Webster usando de todas as suas artimanhas e todo o seu dom de eloquência, sua alma boa, seu conhecimento, sua fé, para poder lutar a favor da causa que ele está defendendo. E é muito, muito legal, gente. É uma história, como eu disse, bem facinha de ler, bem tranquila, uma narrativa muito leve, muito simplista, muito assim, destravada, sabe? Aquela narrativa que flui assim de maneira muito gostosa, que tem esse ar de história que o povo conta, de causo, que tem esse ar de lenda também, de que realmente pode ter acontecido, e também tem esse ar de parábola, tipo, olhem só o que pode acontecer se você falar alguma coisa em vão. E até citam aqui, tanto na introdução desse livro, quanto nesse próprio conto, uma frase que eu levo muito para minha vida, que é: as palavras têm poder, independente do modo como você as fala, se você falou da boca para fora ou não. As palavras têm poder. E essa é a história. E, gente, que legal, que divertido. 20 páginas que passa assim, voando. Muito gostoso de ler, muito interessante. Não é de terror, não é horrorífica, embora lide com o diabo, com almas do inferno, mas é o que eu disse, tem esse ar de parábola, esse ar de fábula, esse ar assim de moral, esse tipo de coisa. É muito legal, gente. Então, eu gostei demais. E assim, a diagramação tá muito gostosa, sabe? Porque, olha aqui pra vocês verem, a fonte tá bem grandona de ler, então você lê isso aqui bem confortável, a página amarelada, então você lê de maneira bem confortável, você lê muito tranquilamente, sem forçar as vistas, sem a chuva caindo, ó, sem forçar, sabe? E gostosa, rapidinha de ler, interessante, legal, tem esse ar sinistro por tratar do diabo, de pacto e tudo mais. E um livro muito bonito. Vocês viram, eu mostrei anteriormente, né? Aí acabou o conto e veio essa parte aqui, ó. Eu quero ler aqui, ó. Surgiu o Satã moderno, exatamente como vemos no teatro. Alto, magro, elegante, trajando calça justa e capa. Trajando calça justa e capa curta nos ombros. Como um lorde, né? O que me faz pensar que geralmente, né, nessas histórias assim, o diabo não aparece como um bode,
como um ser horrível, como um ser demoníaco, mas sim como um ser bonito, bem apessoado, carismático, simpático, eloquente, que puxa a gente pro papo dele, engana a gente, o mestre das artimanhas, né? E faz a gente cair numa fria. Tanto é que eles têm uma frase aqui nesse mesmo conto que fala também, porque o diabo é o advogado dos advogados. Olha, vocês verem. É bem interessante. E essa é a história. E, gente, que legal, viu? Que legal. Fica a dica aí. Conto bem legal. Já temos 2 contos excelentes aqui nesse livro, então. O primeiro, que eu já falei aqui no canal, né? Que é... Eu falei aqui no canal, no nosso mês do Halloween que passou. Deixa eu lembrar, deixa eu ler aqui o nome do conto, porque a memória do velho Rubens esqueceu. É do Nathaniel Hawthorne, o mesmo autor de A Casa das 7 Torres e de A Letra Escarlate, que é o conto O Jovem Goodman Brown, escrito em 1835. Já falei desse conto aqui no canal, ele está aqui nesse livro, e hoje eu li esse daqui, O Diabo e Daniel Webster, do Stephen Vincent Benet, de 1936, comecinho do século XIX, mas que, olha, com toda certeza se encaixaria perfeitamente em uma coletânea de contos do século XIX, viu? Escrito no comecinho do século XX, mas que se encaixaria muito bem numa coletânea do século XIX, porque ele tem toda essa narrativa e esse ar de história do século XIX. Muito legal, gente. Olha a chuva, gente, tá caindo chuvão, tá uma delícia.